querida irmã, você que nos acompanha de casa, devoto, devota de São José, neste ano tão bonito que o Papa Francisco instituiu como ano de São José. São José que nos ensina a confiar em Deus. São José que naquele momento difícil, onde Maria já estava prometida em casamento a ele, Deus envia o anjo a Maria. Nós já sabemos de como discorre toda aquela história. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. José, sabendo daquilo, resolve então abandonar Maria em segredo, porque José era justo. Mas o anjo que visitou Maria também visita José, e em sonho Deus fala com José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem pela ação do Espírito Santo. Eis que ela conceberá e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. Amado irmão, querida irmã, José que nos ensina então a ter essa confiança em Deus, e muito mais nesse tempo difícil. Eu não sei como você se encontra nesse exato momento onde a palavra de Deus chega até você, adentra aí o seu lar, a sua casa, e rescinde de amor, de presença de Deus, este ambiente onde você se predispôs para acolhê-lo. Hoje a palavra de Deus volta no mesmo tema do primeiro dia dessa novena, que é sobre o amor, o sentimento mais nobre que o ser humano pode experimentar nesta vida. E nós temos a definição de amor no Evangelho de São João: Deus é amor. Mas não só essa definição de João, mas voltamos lá no Antigo Testamento e encontramos um Deus que não abandona o seu povo, mas que o ama, mesmo no tempo difícil, que caminha com ele, mesmo nas tempestades da vida, nos momentos mais difíceis. Sabe de uma coisa, querido irmão, querida irmã? Muitas vezes reclamamos demais porque não entendemos os propósitos de Deus em nossa vida. Eu fico tentando imaginar aqui aquele povo que caminhava e foi liberto do Egito, ali das garras do faraó, da opressão, e aquele povo sai e tantos feitos milagrosos, atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, mas quando começa a sentir fome, o sol começa a esquentar, a língua destrava e aquele povo se põe a murmurar contra Deus, recordando as cebolas do Egito, recordando aquelas coisas passadas, mesmo na prisão, eles querendo voltar. Deus sacia aquele povo com o maná, e nós vamos sabendo que aquele povo foi conduzido por Deus. Nós vamos entrando nessa reflexão. O povo naquela infidelidade, nós recordamos então aí destes dias a reflexão que nos é trazida. O povo que na sua infidelidade é levado cativo para o cativeiro da Babilônia. A Babilônia é aquilo que de pior nós podemos encontrar dentro da Bíblia: podridão e safadeza. Aquele povo estava expatriado, gente. Estava longe da sua pátria. E o pecado faz isso com o homem e com a mulher, te joga para fora do seu centro, de onde Deus pode habitar aí dentro de você. O salmo de resposta de domingo dizia isso. Aqueles algozes dizendo para o povo de Israel que estava numa pátria estrangeira: cante para nós algum canto de Sião. E aquele povo, talvez já arrependido, dizia: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? E ainda rezava: ai de ti, Jerusalém, se algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Nós vamos então hoje, querido irmão, querida irmã, entender esse texto. O padre foi fazendo toda essa preparação para chegar aqui, nesta palavra. Deus
ele enviou então um rei pagão, o rei Ciro, para reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Aquele povo está voltando do cativeiro, e Deus, olhando para aquele povo, o povo está, parece que cabisbaixo, pensando em toda a devastação que foi feita no país. Como vamos construir o templo? Como vamos reconstruir Jerusalém? E talvez seja essa a pergunta que eu e você nos fazemos no dia de hoje. Como vamos reconstruir esse mundo depois dessa pandemia? Como vamos reconstruir os corações que se encontram frios, que foram esfriando e cada dia mais esfriando nessa pandemia? Hoje a palavra de Deus vem para aquele povo, e vem para você, e vem para mim. Talvez você que tem reclamado desse tempo também, como o povo de Israel que reclamava, e eles dizendo: o Senhor abandonou-se, ou melhor, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Querido irmão, querida irmã, talvez é essa palavra que está no seu coração hoje também. O Senhor parece que me esqueceu. O Senhor se esqueceu de nós, Padre. Esses dias uma pessoa chegava para mim e falava: Padre, quando vamos voltar a nos encontrar de novo? Quando vamos voltar a ter uma vida normal, Padre? Parece que Deus está demorando demais. A palavra do profeta, ela é atualizada para os dias de hoje. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu de mim? Não, Deus caminha conosco assim como caminhou com aquele povo. E o profeta Isaías ainda usa um exemplo de uma mulher, de uma mãe. Pode acaso uma mãe esquecer o filho que nasceu do seu ventre? E ainda que uma mãe esqueça o filho que nasceu do seu ventre, eu jamais esqueceria-me de você. Querido irmão, querida irmã, voltemos ao texto. Deus não nos esqueceu. Deus caminha conosco também nesse tempo. Deus está aí. Deus está conosco. Mas eu digo a você, são tempos difíceis, estamos vivendo dias maus. Precisamos aumentar então a nossa fé. Aumentar o vigor da nossa fé. Porque existem pessoas que já não mais suportam a palavra de Deus. E como diz o livro de Tessalonicenses, Timóteo, as pessoas já não mais suportarão a sã doutrina, ajuntarão mestres para si, rejeitarão a palavra e se atirarão às fábulas. Hoje existem muitos que estão aí aproveitando deste tempo de pandemia para tentar destruir com o catolicismo, destruir com a palavra de Deus no coração humano. O Evangelho hoje nos mostra que Jesus foi também blasfemado, foi rejeitado. O próprio Jesus foi colocado à prova e perseguido. O texto do Evangelho diz hoje, os judeus procuravam matá-lo. Por que procuravam matar Jesus? Porque Jesus, ontem nós bem recordamos, ele curou aquele homem que estava à beira daquela piscina, mas ele curou em dia de sábado. Ou seja, Jesus fez algo que contrariou a lei, mas a lei do amor, ela se sobrepõe à lei desse mundo. Olhar hoje a palavra que começa assim, Jesus respondendo aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Deus não tira folga. Para viver a experiência do amor, amado irmão, querida irmã, nós não podemos tirar folga. O amor precisa ser este sentimento que nos move nas nossas ações, que nos retira da nossa preguiça. Amar dói, amar exige de nós sair do nosso comodismo, e vem tempos maus, está vindo por aí, tem vindo sim. Eu e você não podemos mais ser católicos, frouxo não. Está apertando o cadarço, sim, mas é cadarço apertado que nos faz caminhar com passos firmes. Eu me recordo quando criança, minha mãe dizia, a gente não tinha, hoje já não tem sapato de cadarço mais quase, né? Pelas praticidades da vida, pela facilidade,
mas eu me recordo muito bem, a dona Helena, lá na roça, né, ela fazia o cadarço lá do meu sapato, organizava aquele nó no cadarço, e quando eu caminhava, andava, de repente o cadarço estava desamarrado, ela disse: olha, toma cuidado, amarra esse cadarço aí, porque senão você vai cair. Hoje, amado irmão, querida irmã, apertemos os cadarços do nosso calçado, caminhemos com passos firmes de cristão de verdade, que honra a sua fé. Se nós não defendermos a nossa fé nesse tempo, não vamos ter mais possibilidade de pregar o nome de Jesus, de falar dele, de professar a nossa fé, e vamos ter que voltar a celebrar missas clandestinas, como no tempo das catacumbas. Olhe para o texto. Então os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus seu Pai. Jesus se identifica aqui então como o Messias, ele coloca a identidade dele, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E nós recordamos outros textos onde Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, quem me viu, viu o Pai. Então não tem como ver o Pai se nós não passamos pelo Cristo, se nós não nos encontramos com Ele, se nós não nos deixamos ser tomados por essa experiência na presença dEle. Ah, amado irmão, ah, amada irmã, nós recordamos os primeiros cristãos. Eles tinham uma fé tão viva, tão viva, tão viva, que pessoas eram curadas, nações eram reconstruídas, famílias voltavam ao seu cerne, famílias eram batizadas. Nos tempos difíceis, na perseguição, eles seguiram, e hoje nós somos cristãos por causa da audácia, da coragem, da ousadia daqueles primeiros cristãos. Chegou a hora de eu e você não ficar de braço cruzado. Se ficarmos calados e de braços cruzados, a nossa fé vai se acabar. Olhar para você, olhar para esse texto é dizer: deixemos-nos ser amados pelo Pai. Deixemos-nos ser amados pelo Pai, que nos dá o seu Filho para nos salvar, para nos transformar. Hoje perguntar a mim e a você, diante desses textos que nos são colocados, inclusive a palavra que está talvez mais em evidência hoje seria a palavra essencial. O que é essencial? Se fala muito de atividade essencial. Você sabe o que é essencial? Eu trouxe aqui para você um dicionário. Não é dicionário de espiritualidade, não é dicionário de filosofia, é dicionário da língua portuguesa. Estou aqui com um Larousse escolar, da língua portuguesa mesmo, para que eu e você possamos compreender o que é essencial. E está dito assim: essencial, adjetivo, do latim essentialis, e diz-se como tradução: necessário, indispensável, o ponto mais importante, o que constitui a natureza de um ser, de uma coisa. Gente, necessário, importante. Agora é pensar, igreja fechada, igreja não é atividade essencial, então significa que Deus não é necessário? Significa então que Deus não é importante? É isso que a gente está entendendo? Não sou eu que está dizendo, olha aí o que está dito no dicionário. O indispensável, necessário. Mas alguns podem dizer: ah, mas pode viver a fé dentro da sua casa. Vai ouvir a palavra de Deus dentro da sua casa, vai acompanhar as missas lá na sua casa. Gente, sabe que esse pensamento é um pensamento diabólico. É um pensamento terrível, que vem para minar a fé nas suas estruturas, nas suas bases. Porque se Deus não é essencial, alguns vão dizer: não, Deus é essencial, mas a igreja não é. Então por que Deus criou a igreja? E disse a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por que Jesus então instituiu esta mesma igreja que sustentou essa palavra, que guardou essa palavra ao longo dos séculos? Gente, a escrita, a imprensa foi surgir somente no século XV.
1455, quando começou então a ser impressos os primeiros livros. A igreja foi guardando a Bíblia ao longo de todos esses séculos, com grandes bibliotecas, como a Biblioteca de Alexandria. Esta mesma palavra, ela chega até mim, até você hoje, porque a igreja, ela sustentou e guardou e defendeu essa palavra. Muitos irmãos nossos morreram por causa dessa mesma fé, dentro dessa mesma igreja. Estamos na igreja de Pedro, na igreja de Paulo, na igreja de São Francisco de Assis, na igreja de Padre Pio, na igreja de Santa Teresinha. Homens e mulheres se santificaram e se doaram dentro dessa igreja porque se sentiram amados. Inclusive, Santa Teresinha vai dizer: a minha vocação é o amor, e o amor é a vocação dela. O texto da carta aos Coríntios, no capítulo 12, vai dizer: por ora persistem a fé, a esperança e o amor, a caridade. O maior deles é o amor. Querido irmão, querida irmã, onde existe amor, ninguém passa fome. Os cristãos, eles eram conhecidos porque eles se amavam entre si, e porque se amavam, ninguém passava fome, colocavam tudo em comum, dividiam os bens com alegria, e as pessoas olhavam para eles e diziam: olha como eles se amam. Precisa eu e você voltar a essa compreensão de dizer: eu preciso amar o meu irmão, eu preciso colocar na prática esse catolicismo hoje, eu preciso voltar às raízes, eu preciso me deixar de novo por esta fonte do amor que é Deus em mim. Existem muitas e muitas ideologias, muitas correntes de pensamento que querem destruir com aquele que é o essencial. Existe muita gente que está aí se perdendo nesse tempo, comércios fechando. Estava fazendo caminhada esses dias, percebi ali na Avenida Tocantins, aqui em Uruaçu, me parece que já uns 4 comércios já tiraram as coisas de dentro ali dos seus estabelecimentos. Pessoas que vão morrer de fome. Aí nos perguntamos: será realmente esse o caminho? Hoje eu e você somos interpelados pela palavra para que eu e você não cruzemos os braços, mas dizer: acima de uma lei que é humana, existe uma lei que está no coração do homem e da mulher, porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Estão colocando algo que é essencial para cuidar do corpo. Percebe aí, gente? O que está colocado como algo essencial? Aquilo que é para cuidar do seu corpo, aquilo que é alimento, aquilo que não pode deixar de faltar, porque senão você morre. Mas e a alma? O homem e a mulher não é só corpo, é corpo e alma. Então vamos salvar o corpo e deixar perder a alma? Senhor, cuida de nós nesse tempo. Assim como o Senhor não abandonou o povo de Israel, não nos abandone, Senhor. Mas sabemos, o Senhor nos ama. Nós fizemos muitas experiências de ser amado por Ti. E dentro desta igreja, Jesus, quantas vezes nos sentimos amados? Porque o amor é o sentimento mais nobre e vem de Ti, porque o amor coincide contigo mesmo. Deus é amor. Como é bom sentir amado, gente. A experiência de amar e ser amado. Como é bom o marido que volta para casa e sabe que ali tem alguém que ama, que está esperando. O filho que volta da escola e encontra ali um pai e uma mãe que ama, que está talvez a mãe com o almoço pronto para o filho. A experiência do amor, ainda que não tão pleno, mas o amor de amizade. Saber que existe alguém que pode nos escutar. O amor eros, que nos traz a possibilidade da vida, mas muito mais o amor ágape, o amor desinteressado, que está lá no topo. Esse amor é o amor de Deus por mim e por você. Deus hoje vem para te amar. Deus hoje vem para encontrar você, mesmo com angústia, com ansiedade, sofrendo nesse tempo. Eu convido você, amado irmão, querida irmã, a juntos nos colocarmos em oração. Se você estiver sentado aí no sofá da sua casa ou nessa cadeira, coloque-se de pé. Eu não quero impor para você, mas eu quero te propor, se você quiser fechar os seus olhos por um instante, para fazermos essa experiência do amor, o Deus que não nos abandona, mas o Deus que nos sustenta e que nos coloca uma palavra de coragem de dizer: não cruze os braços, eu te amo e por causa desse amor você vai seguir até o fim. Porque o meu filho seguiu até o extremo, lá na cruz, mas quando tudo parecia perdido,
a ressurreição, a vida. Nós estamos no tempo de Quaresma, não caminhando para uma tragédia anunciada, não, mas que culmina num domingo de Páscoa, de alegria, de aleluias, de ressurreição, de vida. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, estes filhos que estão nas suas casas, alguns, Senhor, talvez sem saber o que vão fazer da vida porque perderam o emprego. Esse pai, Senhor, que está desesperado porque como eu vou colocar agora a comida dentro de casa? Você que é vendedor ambulante, que não podendo mais atuar com a sua profissão, não sabe como você vai se alimentar. Hoje eu peço, Senhor, não deixeis faltar pão no lar dos seus filhos. Dai-nos, Senhor Jesus, nesse tempo o dom da unidade, unidos como irmãos em torno de uma mesma fé, mesma igreja, de um mesmo amor que o Senhor nos tem. Senhor, não dá para ser católico de qualquer jeito, mas não dá. Reacende, Jesus, em nós de novo essa chama do amor. Se estava apagado, Senhor, reacende, reinflama de novo esse amor de Deus no meu e no coração desses filhos que me acompanham nesse momento. Que seja reinflamado o vigor da fé neste filho, devolvendo a esperança, não de cabeça baixa, mas erguer a cabeça e dizer: eu vou seguir, porque Deus está comigo. Se você souber esse canto, vai cantando junto. Amaste mais que a mim mesmo, amaste mais que tudo que aqui, amaste mais que aos mais queridos, amaste e dar a vida só por ti. Amaste mais que a mim mesmo. Aumenta em nós, Senhor, nesse tempo a força do amor. Se a nossa fé, Senhor, estava um tanto quanto apagada, reaviva, Jesus, aqueles discípulos na experiência do Pentecostes, junto com Maria Santíssima naquele santo extraordinário cenáculo. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles saíram, Senhor, para evangelizar com uma força tremenda. Reaviva, Senhor, hoje, homens novos, mulheres novas, fortalecidos pelo poder da Tua palavra, fortalecidos pelo Espírito Santo, homens e mulheres que num tempo difícil, reavivados na Tua palavra, fortalecidos pela Tua graça. Nos permita, Senhor Jesus, com a nossa força, amar-te mais, caminhar contigo, não desanimar. Vai cantando isso. Só pra te amar, amaste, e dar a vida só. Canta isso mais uma vez, com minhas forças, com minha alma. Canta isso. Com minhas forças, ainda que ela pareça pequena, Deus está reanimando nossas forças nessa noite, restabelecendo-nos na sua presença. de todo o coração viverei Para esse sentimento nobre, só, Senhor, só para te amar. Amaste, e dar a vida só. Se preciso for, Senhor, dar a vida por ti. Se preciso ser preso, Senhor, ser preso por ti. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos em tempos difíceis, tempos de um grande combate. Os combatentes, os valentes guerreiros, que na presença de Deus não se deixam esmorecer. Nos ajuda, Senhor. Caminha conosco.
Viverei eu. Viverei eu. Só para te amar, Senhor, só para te amar. Só para te amar. Amar-te. 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 E dar a vida só por ti. E você aí na sua casa, você pode repetir com o Padre: Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença. Na sua presença. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu me sinto amado nessa noite, Eu me sinto amado nesta noite. porque essa palavra Porque essa palavra foi para mim. foi para mim. Às vezes, Senhor, Às vezes, Senhor, eu também tenho reclamado, eu também tenho reclamado como profeta, como profeta, ou melhor, como povo de Israel. como o povo de Israel. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me, o Senhor esqueceu, mas o Senhor hoje traz uma palavra. mas o Senhor hoje traz uma palavra. Não, eu não te esqueci, Eu não te esqueci. eu estou contigo. Estou contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Caminha comigo, caminha com a minha família, caminha com a minha cidade, caminha com o meu estado, caminha, Senhor, com essa nação, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E na intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira desse imenso Brasil, abençoa, Senhor, cada filho na sua casa. Acolhe. Hoje essa proteção chega aí até você. Protege-nos desse mal do coronavírus. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar a Santa Missa neste